Amados irmãos, graça e paz, Deus seja glorificado. É uma alegria estarmos juntos para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Nesses dias que se prolongam, mas a esperança se renova. E o desejo de estar junto do Senhor, o desejo de estarmos juntos também como igreja, promove em nós uma expectativa gloriosa que nos faz refletir e pensar sobre a missão da igreja. E nesses dias nós temos conversado um pouco sobre as bases sólidas que mantêm a nossa fé cristã como povo de Deus, como igreja do Senhor. E nesta hora eu quero compartilhar um texto que está baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, mas esse é um texto bem conhecido nosso, da Igreja do Senhor, mas que retrata uma das marcas da igreja primitiva. E é essa marca que a gente quer conversar com os irmãos como a terceira base sólida para fortalecer a fé cristã, que é a comunhão. Nós já conversamos um pouco sobre duas bases, que foi a palavra de Deus e a oração. Quando a gente experimenta essas duas primeiras bases, automaticamente ela nos impulsiona a esse desejo de desenvolvermos a comunhão com Deus, primeiramente, e com os irmãos. A comunhão que é explícita ali na cruz, na simbologia da cruz, que na sua vertical representa a comunhão da igreja com o seu Deus. E na horizontal, a comunhão entre os irmãos. Então essa é uma necessidade que cada um de nós temos ao conhecermos Jesus Cristo e torná-lo Ele como nosso Salvador. Nós aspiramos também viver em comunhão. E a igreja primitiva, ela tinha esta marca, diz aqui a palavra, que ela perseverava em 4 áreas. E dentre elas estava a comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era o ensino que Jesus deixou para que os apóstolos dessem continuidade à sua missão aqui na terra, ide pregar o evangelho a toda criatura. E isso os discípulos entenderam muito bem, cumpriram muito bem esse papel. Por isso nós estamos aqui hoje representando essa igreja, a igreja que é representada pela obediência dos discípulos, mas principalmente pelo papel salvífico de Jesus Cristo, obedecendo à ordenança do seu Pai, exercitado pelo seu grande amor. Ele veio a este mundo para nos religar aos céus. E a igreja dos apóstolos ela tinha essa responsabilidade e tinha esse papel fundamental, que era de dar continuidade aos ensinos de Jesus. Então ela cumpriu esse ministério com excelência. E à medida que a palavra ia sendo anunciada, as pessoas iam tendo essa experiência com Cristo, conhecendo o verdadeiro Salvador. E isso colocava
o desejo no coração de cada novo irmão de estar juntos. E estar juntos desenvolvendo uma comunhão, a comunhão dos salvos, a comunhão dos santos, que deve realmente prevalecer no seio da igreja do Senhor. Essa vontade, né, de congregar, de estar junto, de servir ao Senhor com os seus dons, com as suas habilidades, com as suas capacitações. Então o Senhor Jesus trouxe essa oportunidade, porque quando Deus ele criou o mundo, né, diz a palavra que no sexto dia ele criou o homem. E depois Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele cria a mulher para ser a sua companheira, para desenvolver um relacionamento, desenvolver uma comunhão. Então não é bom estar só. Por isso que a comunhão ela é uma parte importantíssima na vida da Igreja do Senhor. Nesses últimos dias nós temos percebido como é importante a comunhão entre os irmãos. É o grande mandamento que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34, Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, que fala sobre o amor. E diz a sua palavra maravilhosa, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o amor a Deus, o amor aos irmãos, é uma forma prática de exercitarmos a nossa comunhão. E quem tem uma experiência com Cristo, tem desejo de desenvolver uma relação íntima com o Pai. Jesus, na oração sacerdotal, ele ora por esta unidade. Ele mostra, né, ele pede ao Pai e mostra que a igreja é um corpo. E esse corpo precisa estar em sintonia, precisa estar ligado ao cabeça, que é o próprio Cristo. E essa união, esse fortalecimento das relações vai favorecer, né, a fé, o crescimento da nossa fé e o desenvolvimento da nossa missão aqui na Terra. Então, eis aí, meus amados, uma base, né, que é indispensável para manter, né, a igreja em pé, né, para o cumprimento da sua missão. Né, a comunhão era uma marca forte, nós já vimos na igreja primitiva. E todas as igrejas que Deus tem instituído na terra precisam buscar, né, o desenvolvimento dessa relação interpessoal, mas principalmente dessa relação vertical, que é favorecida pelo exercício, né, da palavra de Deus, pelo exercício, né, da oração. E automaticamente quem lê a palavra, quem conhece a verdade de Deus, quem busca a Deus em oração, tem o desejo de estar entre os irmãos em comunhão. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz que não é bom abandonarmos a congregação, como é costume de muitos. Nesses dias nós temos percebido que estamos longe da congregação, por motivo justo, mas sentimos nessa falta. Como a gente sente essa falta do calor, né, humano, né, dessa presença dos irmãos, desse abraçar, desse adorar juntos. Apesar que estamos adorando, né, em nossas casas, mas o ajuntamento, né, representando a comunhão dos santos, dos salvos por Cristo, ela é muito imprescindível, ela é muito importante
para o fortalecimento, né, da nossa fé. Então a igreja primitiva ela tinha essa marca e diz que as pessoas de fora percebiam esta ação vivenciada internamente e externamente pela vida daqueles que iam sendo salvos. Veja o que é que diz a palavra no verso 24. Diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a igreja, esse corpo de Cristo, precisa realmente estar juntos nesse propósito de adorar. Porque na missão da igreja está também implícito a adoração, está também implícito a proclamação das boas novas, está também o servir, o serviço aos santos. A palavra do Senhor diz que devemos estar cuidando principalmente dos irmãos da fé. E nesses dias, né, nós temos tido a oportunidade de olhar com mais amor para os nossos irmãos menos favorecidos. Estarmos cuidando uns dos outros em oração, na ajuda solidária, né, levando não só o alimento espiritual, mas também o alimento material para aquelas famílias que têm necessidade. Isso é viver o amor, é viver a comunhão. E a igreja dos apóstolos tinha essa marca. Diz aqui que eles perseveravam no templo, todos juntos. E diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então era uma igreja corpo, que sentia e vivia e agia diante da necessidade dos irmãos, dos menos favorecidos. E diz que a comunidade interna e externa percebiam essa prática, esse estilo de vida. E diz a palavra que eles louvavam a Deus, cantando, contando com simpatia de todo o povo. E diz a palavra, enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, através dessa vida comum, dessa vida de ser corpo, dessa vida de andar juntos, de servir juntos, a comunidade percebia e tinha o desejo também de fazer parte desta igreja. A cada dia o Senhor salvava, né? Ia acrescentando mais e mais vidas. Mais pessoas se achegavam ao corpo de Cristo, a essa comunhão maravilhosa da igreja, porque era uma igreja que caía na graça da comunidade, porque ela vivia aquilo que pregava, não só em palavras, mas em atitude. Então a comunhão do homem, né, nós sabemos desde o início que ela foi quebrada, né, por conta do pecado. Mas graças a Deus que Cristo veio restaurar esta relação entre a igreja e o seu Senhor. E ele veio religar aos céus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus quer ver uma igreja viva que represente aqui a sua missão. Jesus, quando se despediu na grande comissão, ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa comunhão é um desejo primeiramente do Senhor. Ele disse que estaria conosco. Ele não apenas ascendeu aos céus e vou ficar lá. Vou voltar ao deleite da presença do meu Pai, do lugar onde não deveria ter saído. Mas não, ele disse que eu estarei convosco todos os dias. Essa representatividade da comunhão do nosso Deus para com sua igreja. Isso deve ser externalizado entre nós, irmãos, como igreja. Esse desejo de estarmos juntos, adorando, e não só corporalmente, mas em espírito e em verdade, demonstrando, né, amor, carinho, afeto. E isso gera em nós
gera através de nós um impacto nesta geração, numa geração que tem se isolado, tem se distanciado do Senhor. E literalmente, né, hoje estamos isolados em nossas casas. E é uma oportunidade, irmão, da gente pensar o quanto é maravilhoso estarmos juntos. E a promessa do nosso Deus é que a igreja que vai subir aos céus, ela vai adorar o Senhor eternamente lá na glória. Então a comunhão ela será vivenciada nos céus, por isso ela precisa ser exercitada inicialmente aqui pela igreja do Senhor, pelos crentes salvos. Isso deve ser uma ânsia, deve ser também uma marca da igreja do século XXI, que não caiamos no isolamento, que não nos acostumemos nesse estado que ora nos encontramos, mas quando voltarmos para a congregação, para o convívio social, possamos demonstrar que somos uma igreja que representa o corpo de Cristo. Por isso, amados, essa deve ser uma base sólida para sustentar a nossa fé cristã, além da palavra de Deus, né, que é base realmente sólida, além da oração, que deve ser uma prática constante da igreja. Né? O apóstolo Paulo diz que eles perseveravam na oração uns pelos outros. Jesus disse, orai sem cessar, Paulo disse. Jesus diz, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus orou ali em João, no capítulo de número 17, na oração sacerdotal. Ele falou sobre essa relação da igreja com Deus, para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Então essa comunhão precisa ser evidenciada no meio da igreja, como marca forte para a subsistência da nossa fé cristã. Que possamos, irmãos, viver essa comunhão como igreja do Senhor. Mesmo nesses dias de distanciamento social, nós possamos nos preocupar um com o outro. Possamos pegar o nosso telefone e ligar para o irmão, perguntar como ele está, fazermos uma chamada de vídeo, né? Fazermos algo que demonstre que nós se importamos uns com os outros. Para que nós venhamos demonstrar que somos igreja, que somos corpo de Cristo. Essa sim deve ser uma das marcas que seja relevante para a igreja dos nossos dias. E só com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, com a internalização da palavra em nosso coração, com uma vida prática de oração, isso automaticamente vai gerar um desejo de estarmos juntos, adorando ao Senhor. Que Deus possa nos ajudar a sermos essa igreja que se importa um com o outro, que tem desejo de estar junto, não só em palavras, mas em atitudes. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te louvar nesta hora, te agradecer, porque fazemos parte, né, de uma igreja viva, de uma igreja que tem a promessa do Senhor, que herdará, ó Deus, a coroa da vida, que estará, ó Deus, eternamente nos céus, adorando ao Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade. Pai, fala conosco, que esta palavra venha nos despertar a sermos realmente uma igreja que impacta esta geração pela forma de viver, pela forma de demonstrar o amor, pela forma realmente de obedecer aos ensinos da Tua palavra. Pai, fica conosco, nos dá, ó Deus, um dia abençoado, continua cuidando do Teu povo, da Tua igreja, trazendo paz, renovando a nossa fé e esperança. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.